Então, nessa primeira etapa, a primeira, né, vamos dizer assim, a principal pergunta que a gente precisa responder é a questão de quem é a responsabilidade para, enfim, ensinar esse estudante, fazer a flexibilização, fazer o planejamento individualizado, né? E a gente traz lá da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a LDB. A LDB é de 1996 e ela vem recebendo, né, os adendos. É muito importante a gente fazer a referência à LDB, porque é a legislação que ampara, não é, que orienta, que regulamenta a educação no nosso país, certo? Então a LDB é a Lei 9.394 e ela vai trazer, por exemplo, no seu artigo 13º, que os docentes, né, eles vão se incumbir de zelar, entre uma das suas funções, é zelar pela aprendizagem dos alunos. Quando eu falo em zelar pela aprendizagem dos alunos, certo? Eu estou dizendo de planejamento, eu estou dizendo de currículo, eu estou dizendo de metodologias, métodos de ensino, formas diferenciadas, enfim, né? Eu estou dizendo da responsabilidade enquanto professores pela aprendizagem dos nossos alunos. Eu não estou falando aqui zelar pela socialização, zelar pela permanência. Não basta ele estar na escola, ele tem que estar aprendendo. E quando fala dos alunos, né, eu estou colocando os alunos na categoria geral. Quem são os alunos deste professor, dessa professora? São todos os indivíduos que estão na lista de chamada desse professor, né? Cada indivíduo na lista de chamada desse professor é responsabilidade dele, né, zelar pela aprendizagem desses estudantes. Então ele precisa planejar os seus momentos de aprendizagem, as atividades, os recursos, acompanhar o processo de aprendizagem, não é fazer, enfim, mudanças, verificações no seu próprio método de ensinar e não mais aquela questão de eu tenho a minha metodologia, a minha forma de ensinar e o estudante que se adequa, ele acompanha. Aquele que não se adequa, ele vai ver o que ele vai fazer, né? E não é isso que a LDB diz, é responsabilidade nossa zelar pela aprendizagem dos estudantes. E aí eles dizem o seguinte, né? Porque, então, mas o estudante com deficiência, eu não tenho formação, eu tenho dificuldade, e a gente entende dessa questão da formação, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, quando eu falo zelar pela aprendizagem dos estudantes, eu não posso excluir os estudantes com deficiência, os estudantes, vamos falar agora numa diversidade, no sentido da diversidade um pouco mais amplo. Então, os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, estudantes com dificuldade de aprendizagem, em situação, por exemplo, vamos dizer assim, de risco social, imigrantes, né, refugiados, não importa, né? Não importa a característica do estudante, ele não é excluído do zelo do professor, desse professor que é regente de turma pela aprendizagem dos seus estudantes, tá? Então, isso é bem importante, tá lá na LDB e a própria BNCC também vai referendar isso em relação ao papel do professor como mediador da aprendizagem, tá bom? Na LDB, no artigo 59, os sistemas de ensino, né, eles precisam assegurar, não é? É um pouco mais macro essa questão, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, organização específica para atender às necessidades dos estudantes, certo? E isso é bem importante, porque o sistema de ensino, ele precisa se organizar dentro da questão da educação inclusiva. Então, nós temos alguns programas que o MEC, enfim, hoje contempla em relação ao atendimento educacional especializado, em relação ao reforço escolar, a questão de letramento no Fundamental 1, né, e que precisa ser revisto para o Fundamental 2, porque a incidência, né, de estudantes não alfabetizados no Fundamental 2 é muito grande, a gente não pode fechar os olhos sobre isso, e não são só os estudantes com deficiência ou com autismo que não estão se alfabetizando. Agora, né, nós temos uma geração muito grande de pessoas que não tem uma competência, né, de letramento de alfabetização em matemática mínimo, e isso é realmente muito sério. Então, a LDB vai trazer da responsabilidade
das pessoas, né, dos professores, na questão da aprendizagem dos estudantes. E se eu pego dos estudantes e faço uma segmentação, eu discrimino, né? E falo, olha, o estudante com deficiência não é a minha responsabilidade, eu não tenho a responsabilidade de zelar por ele. Outra lei, né, vem nos dizer que essa prática é uma prática de discriminação baseado na deficiência e isso, né, traz sim um processo, uma penalização legal. E essa lei que vai trazer da questão da discriminação, deixa eu mostrar aqui para vocês, é a lei, deixa eu arrumar aqui o nosso slide, é a lei 13.146, ela é de 2015, é a lei brasileira de inclusão. A lei brasileira de inclusão, ela se tornou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ela é uma legislação que foi adendada à Constituição também. Então, ela é uma referência, vamos dizer, macro. Nenhuma outra normativa, nenhuma outra referência pode ir ao contrário. Poxa, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina uma rede de ensino fictícia que vai dentro da sala, né, do Fundamental 2 ou do ensino médio, nas suas normativas dizer que o professor regente, né, tem a responsabilidade de zelar pela aprendizagem dos estudantes sem deficiência e um outro professor vai ser responsável pela aprendizagem dos estudantes com deficiência daquela turma, né? Ou que ele não é responsável pela aprendizagem daqueles estudantes. Quando eu trago esse tipo de normativa, ela vai contra a lei brasileira de inclusão, que diz que é crime discriminar uma pessoa, né? Não está nesse artigo aqui, mas ela criminaliza a questão da discriminação em relação à deficiência. Então eu não posso dizer, olha, não posso zelar pela sua aprendizagem porque você tem uma deficiência. A deficiência não pode ser a justificativa da recusa do professor em ensinar o seu aluno. É sério isso, não é mesmo? Assim como a deficiência não pode ser a justificativa da escola negar a vaga, negar a matrícula para esse estudante. Então isso é bem importante e isso tem que ficar bem claro, tá bom? Eu separei esse artigo do capítulo que diz do direito à educação, porque a LBI ela traz vários, enfim, artigos e ela vai falar de saúde, moradia. Eu até tenho aqui ela encadernadinha, mas ela tem na internet, deixa eu pôr mais pertinho de vocês. Essa aqui é uma versão que eu recebi aqui da Secretaria da Pessoa com Deficiência, na verdade, num evento lá, né, da deputada Mara Gabrilli, e ela vai trazer uma série de referências, saúde, moradia, direito social, não é? Várias questões, não só a educação. Separei a questão da educação, porque é algo que nós estamos trabalhando agora no momento, certo? Então, o projeto pedagógico, eu peguei esse artigo aqui, né, falando da importância de se ter um projeto pedagógico que vai institucionalizar o atendimento educacional especializado, certo? Então, sim, os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, têm direito a um projeto pedagógico onde o atendimento educacional especializado ele seja parte desse projeto, assim como os demais serviços. Que demais serviços são esses? São os serviços, por exemplo, que ele necessita. Um intérprete, de repente ele precisa de transporte para poder acessar, ele precisa de repente de um mediador, de um cuidador, de um profissional de apoio. Qual é o outro serviço que esse estudante vai necessitar? Uma tecnologia assistiva, não é? Algum serviço nesse sentido. Então, os serviços que ele necessita, às vezes não é só o professor do AE, tá? As adaptações razoáveis, né? Que são as adaptações, as flexibilizações, que é o tema do nosso curso. A gente vai trabalhar hoje, vai trabalhar no curso nesse sentido, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade e promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia, certo? Apesar desse trecho da lei não citar as pessoas com transtorno do espectro autista, que muitas vezes não são, se não tem associado, né? O transtorno do espectro autista não é uma deficiência, é um transtorno, né? Mas tem uma legislação que iguala todas as medidas protetivas às pessoas com deficiência às pessoas com transtorno do espectro autista, tá bom? Então, mesmo não constando aqui,
a gente precisa entender que eles também têm este direito. Então, nós conversamos numa primeira parte, né? Falei sobre a LDB, quando me dizem de quem é a responsabilidade do planejamento individual do aluno. E eu pergunto, quem é o professor da turma? Quem é o professor da disciplina, né? De quem é a responsabilidade de fazer a flexibilização ou de organizar recursos adequados. E eu retorno à pergunta, de quem é o aluno, de quem é o professor da disciplina, certo? Isso num primeiro momento pode trazer um certo conflito em relação, mas né, é muito aluno, eu não sei fazer, né, tenho dificuldade, não tenho formação, e eles estão corretos, né? Os sistemas de ensino precisam garantir a nossa formação, a qualificação e os recursos, e né, a gente não pode esquecer o papel do professor especializado nesse contexto. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel da sala de recursos e o papel da sala de aula regular, tá bom? Mas uma outra legislação que eu quis trazer para vocês, então, olha, eu trouxe duas legislações maiores, que são adendos à Constituição, que é a LDB e a LBI, e agora eu trouxe um decreto, certo? Que vem, então, trazer as questões, organizar a questão do serviço específico, né, da educação especial em relação a uma perspectiva de educação inclusiva, que é o decreto 7.611 de 2011, né, 17 de novembro de 2011, para dizer quais são os objetivos desse atendimento educacional especializado. Saber os objetivos do atendimento educacional especializado é bem importante, né? É muito importante para que a gente não confunda e que a gente consiga fazer uma boa separação em relação qual é o papel da sala de aula comum do professor regente e qual é o papel do professor do atendimento educacional especializado. Então, esse decreto ele traz quais são os objetivos desse atendimento? Aqui ele se destina, tá? Lembrando que o atendimento educacional especializado ele é um serviço complementar, certo? Ou suplementar no caso dos estudantes com altas habilidades e superdotação, né? Ele não é substitutivo da sala de aula regular e ele também não é um serviço de reforço. AEE, Sala de Recursos Multifuncional, Atendimento Educacional Especializado, não é reforço escolar. Então, vamos ver os objetivos para a gente entender a diferença? Um dos primeiros objetivos, prover condições de acesso, certo? Participação é o objetivo aqui do atendimento educacional especializado e aprendizagem no ensino regular para esse estudante. Garantir os serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades individuais do estudante. Então, o foco do atendimento educacional especializado é individual, é para cada estudante. O que ele precisa, né, para eliminar as barreiras de acesso? O que ele precisa para eliminar as barreiras na participação? E o que o estudante precisa para eliminar as barreiras de aprendizagem? O nosso foco é no recurso, o nosso foco é na acessibilidade, tá bom? Garantir, né, um outro objetivo, a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. Então, o professor do AEE, da sala de recursos, ou né, da sala de recursos multifuncional, ele tem um papel transversal. Então, ele conversa com a família, ele conversa com os professores, com os coordenadores, fazendo orientação aos funcionários da escola e também ao estudante. Então, ele tem esse papel transversal. Entende-se, vamos dizer assim, a importância desse papel transversal, porque se eu estou falando de barreiras para esse estudante, muitas vezes a barreira atitudinal é uma delas, esse professor precisa atuar, né, formando e informando as pessoas para que as barreiras atitudinais, elas não impeçam o estudante de ter a garantia de acesso, né? Fomentar o desenvolvimento, olha o verbo, vamos dar atenção ao verbo. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Então, trazer os recursos é o papel da sala de recursos, é o papel do atendimento educacional especializado. Então, o professor da sala de recursos, o professor do AE, ele precisa buscar junto a esse estudante, testar, avaliar,
propor, ensinar recursos. Então, se ele precisa de um material de apoio, se ele precisa de braille, se ele precisa de libras, se ele precisa de um material de comunicação alternativa, se ele precisa utilizar um computador, um tablet, uma escrita indireta, como é que ele faz para se organizar em pesquisa, um caderno de pauta ampliada, letras móveis, que recurso esse estudante precisa. Então, ele fomenta essa pesquisa, esse desenvolvimento, para poder compartilhar com o colega, que é o professor regente, e dizer: olha, professor, então esse estudante, ele precisa do recurso, enfim, do material de apoio quando tiver um texto. Ele precisa de uma letra ampliada, ele precisa, enfim, de um braille, que o texto seja transcrito em braille, ele precisa de contraste, ele precisa de simplificação, às vezes, da frase, uso de alternativas, uso de imagem como apoio, recurso. E não substituir o professor regente no currículo, não é? Como eu disse, nós não somos professores de reforço. E também é função assegurar condições para a continuidade dos estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino, certo? Essa continuidade ela é muito importante para que o estudante não pare, né? Falta ainda nessa política, nessa legislação, o link para as próximas etapas. Então, hoje, nós temos as salas de recurso no ensino médio, né? Que não era algo tão comum. Era muito difícil a gente ter, era muito mais, às vezes na deficiência auditiva a gente tinha mais, salas de recurso voltadas para a deficiência visual, mas para estudantes com deficiência intelectual ou com autismo no ensino médio, era muito difícil que esses estudantes atingissem essas etapas de ensino. Hoje, nós temos esse desafio. Será que as propostas de sala de recurso aplicadas lá no Fundamental 1 ou na educação infantil vão ser as mesmas para o Fundamental 2 e ensino médio? É claro que não, não é mesmo?